Gente, vamos lá. Qual é o problema que eu falo na perspectiva da ciência no que concerne ao objeto fenomênico de análise, né? A gente vai falar um pouquinho do sistema cardiovascular, conforme aqui é a biomedicina, e correlacionado ao sistema nervoso, junto às dicas de Freud. Bom, uma das coisas que a gente tem que considerar é o que eu chamo de taxonomia sistêmica, que foi esquecida, dado o problema platônico e aristotélico, tá? Isso é importante entender. Aristóteles só dá uma parte da maçã, que chama taxonomia classificatória. E o ser humano, né, nessa cultura castrada, esquece da sistêmica. Eu vou dar uma dica aqui como funciona. Euclides, a análise do objeto na fenomenologia, né, porque a gente trata da fenomenologia pura, a gente precisa, na análise, entender não só as condições das estruturas, como a sua dinâmica. Por sinal, isso é até dicas de Sigmund Freud. E aí a gente vai entender as reações, que são os produtos ou o sistema econômico, que seja. Então, como que isso funciona? Dentro de um sistema vascular, a gente tem aqui a íntima, a média e a adventista. Na média, a gente tem a família P2X diretamente, a P2X da família P2X, receptores P2X1 diretamente correlacionado com o P2X3, dependente de reações, vamos assim resumir, tá? Do sistema renal, por exemplo, que são dependentes de cálcio e ATP, tá? O que acontece então? Essa família P2X1 que se encontra na média, onde a gente tem os músculos lisos, elas são responsáveis, dado um sinal nervoso, em fechar mais o calibre, né, dessa vascularização, principalmente nas artérias, tá? Porque a média, né, a camada média das veias não tem tanta células, né, e esses receptores como, por exemplo, as artérias, ou relaxar, tá bom? Dependente desses sinais do sistema nervoso. Então, isso é um tipo de uma taxonomia sistêmica, ou seja, esse movimento. Agora, veja o que a matéria nos traz na formação. O fluxo sanguíneo entre os lados arterial e venoso no sistema circulatório depende da diferença de pressão entre esses dois compartimentos e da resistência, ou seja, entre o venoso e o arterial, tá? E da resistência oferecida pelos vasos à passagem do sangue. A resistência, por sua vez, é inversamente proporcional ao comprimento e calibre do vaso, dependendo também do atrito entre as células e a superfície endotelial. Essa perspectiva analítica, ela está falando que tem relação, essa resistência é dado a quantidade de células que vai criar, que são os elementos figurados que vão criar aqui, na quantidade de células, um sangue mais viscoso e o calibre, né? Mas ela esquece de explicar dependentes do movimento determinado pelos receptores P2X1, né? Porque não tem como tirar fora o P2X1, né? Porque eles são responsáveis pela perfusão tecidual. Por sinal, quando eles são ativos, eles fecham os capilares e aumentam a pressão automaticamente da artéria, independente da viscosidade, independente do tamanho do calibre, entendeu? Então, isso é importante entender. Perceberam o potencial cartesiano, que é a verdadeira cartesiana é uma análise modular, e isso é euclidiano, tá? E a gente tem que usar na ciência como um todo, o tempo todo com essa perspectiva, que explica o nosso universo e tudo mais, tá? Ao contrário, estamos castrados, e qualquer opinião, que é essa daqui, é levada em consideração para desenvolver altíssima tecnologia. Então, gente, olha, isso daí já eram dicas de Gadamer, tá? Não é nem da minha opinião, nem, sabe, não é da minha cabeça, tá? Então fica a dica e até mais.